Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos chegando para mais um bate-papo da coluna Tecnologia e Poder, né, no Acaltone Viva. Estamos mais uma vez aqui, esperamos receber uma convidada que vamos conversar um pouco sobre esse tema central da nossa coluna, que é essa discussão que travamos no Acaltone Lab sobre tecnologia e poder. Certo? A Thaís, hoje a nossa convidada é a Thaís da Silva Nogueira. Ela é co-vereadora na cidade de São José do Rio Pardo, um mandato ativista, né? Um mandato ativista que tem lá como várias participações, inclusive com a gente aqui no Acaltone Lab. Também ela é cofundadora do movimento Rio Pardense de Cultura Afro-Brasileira, o Moricabe, integrante do coletivo feminino Mulherio, uma pessoa muito legal, muito interessante, muito dinâmica. Infelizmente, a Thaís, ela me avisou agora há pouco que ela vai atrasar um pouquinho. Ela deve, não sei se ela vai conseguir chegar a tempo, porque ela teve um imprevisto familiar lá em São José do Rio Pardo, onde ela mora. Vai tentar incorporar com a gente aqui daqui a pouco, tá certo? Enquanto isso, nós vamos nos atualizando um pouco da temática que a gente vem tratando aqui nessa coluna, e principalmente convidar todos e todas para o lançamento do site do Acaltone Lab. Vai acontecer no dia 8 agora, na próxima quarta-feira, né, dia 8 de setembro. Acompanhe nossas redes sociais, vai aparecer o link aí da gente, dos lugares onde vocês vão poder acessar. Vai ser um portal muito importante, onde vocês vão poder encontrar notícias sobre comunicação, educação, tecnologia, direito, e principalmente tudo isso falando do nosso povo, né, do povo preto, do povo negro, de tudo que a gente colaborou e das discussões que são importantes com o uso de tecnologias e o alcance dessas em relação à nossa população. Então, vai ser uma oportunidade bem legal, né, da gente poder estar coletando material. Inclusive, todas essas lives que nós estamos fazendo aqui da coluna, né, dessa coluna de Tecnologia e Poder, elas vão também para esse portal, então vai ter o link lá para todos esses vídeos. A gente vai disponibilizar num canal do YouTube. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, né, os vídeos anteriores, as lives anteriores, quando a gente recebeu aqui o professor Hernani, quando a gente fez uma discussão inicial apresentando o que era a nossa coluna, né, sobre as coisas que a gente pretendia discutir aqui. Então, tudo isso vai para o portal do Acaltone Lab, que vai ser lançado no dia 8 de setembro. E a gente vai ter uma super live nesse dia, convidando todos os nossos parceiros para fazer um breve comentário também, que vão compartilhar conteúdo conosco, que vai ter muita coisa legal. Então, não esqueçam, dia 8 de setembro, lançamento do portal do Acaltone Lab. Acompanhe pelas nossas redes sociais, que vão trazer maiores detalhes, né? Esse projeto do nosso portal, projeto que está sendo um trabalho aí de meses, tá? Não é um trabalho simples, foi um trabalho bem complexo, que tem um estilo visual bastante legal, e vai ser muito bacana poder compartilhar com vocês. Enquanto a Thaís não chega, né, vamos ver se ela vai conseguir. Para quem está entrando agora, a Thaís, ela teve um problema familiar e ela falou comigo que talvez ela entrasse aqui um pouco atrasada para a gente falar da nossa live. E como o tema geral agora está sendo tratado dessa relação de tecnologia e poder, está relacionado com as próximas eleições, e aí a gente tem uma convidada que é política, né?
política no sentido de que ela está exercendo um mandato, né, como co-vereadora lá na cidade de São José do Rio Pardo. Então, basicamente, o que a gente está querendo trazer aqui é a influência da tecnologia nas eleições, como é que a gente está vendo isso para as eleições do ano que vem, e como, né, os nossos candidatos, né, eles devem se preocupar com o que fazer e como estar atentos às questões tecnológicas. Eu diria para vocês o seguinte: tem 4 eixos principais quando a gente está relacionando tecnologia, poder e eleições. Tá certo? O primeiro deles é o acesso à informação. Então, nós como cidadãos podemos e devemos, né, estar atentos aos políticos que já estão lá eleitos, né? Esses políticos que estão lá exercendo mandato. É muito importante a gente saber como eles votam, o que eles propõem, qual é a postura que eles têm, porque são nossos representantes no parlamento. Nós vivemos uma democracia representativa e queremos evoluir para uma democracia participativa. Tem um outro vídeo que eu participei com a Teia Camargo, que está aqui também, lá no canal Alma Preta, que a gente discute um pouco aí, se você não está acompanhando esses conceitos de tecnologia, de democracia participativa e democracia representativa. Nós vivemos numa democracia representativa, então a gente deveria, né, faz parte dos nossos deveres, acompanhar os políticos. E para acompanhar os políticos, hoje a gente precisa ter acesso à informação, e ter acesso não só que essa informação esteja disponível, mas que a gente tenha os meios para poder procurar essa informação. Tem um celular, tem um computador, tem uma rede de internet com sinal bom. Então são os requisitos para eu poder exercer, né, esse direito que eu tenho de saber como aquele meu representante ou a minha representante está lá se comportando no parlamento, né, ou mesmo no executivo. Né? No executivo eles não representam a gente, mas principalmente no parlamento, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, a gente tem que acompanhar, e para isso nós precisamos de instrumentos. O segundo meio, depois eu vou detalhar um pouco mais, o segundo meio, né, isso a gente está falando dos políticos que já estão eleitos, que estão elegendo mandato, seria a gente, os que são novos, que vão se candidatar pela primeira vez. Esses precisam ter um alcance, dar alcance às suas ideias, dar alcance à sua plataforma, dar alcance ao coletivo que lhe apoia, e para isso, então, a internet, né, as redes sociais são fundamentais. Então, as pessoas também têm que estar preocupadas, né, com a imagem que elas vão colocar, criar os canais adequados, seguir a legislação. Tem toda uma legislação hoje em dia para você fazer uma campanha pela internet, não pode ser feita de qualquer jeito. Então esse seria um segundo aspecto muito importante relacionado com tecnologia, poder, né? E o terceiro seria o combate à fake news, porque a partir do momento que você vai se lançar candidato, ou que você está colocando uma plataforma, você começa a ser vidraça, como a gente diz, né? Vão começar a aparecer as pedradas aí, tanto dos seus adversários como de gente à toa, que tem muito por aí, que o que quer é prejudicar o sistema. Então, o terceiro ponto seria o combate à fake news, e o quarto ponto é uma coisa um pouco mais complexa. É uma coisa que apareceu a partir das análises que se fez do caso da Cambridge Analytica, que é o uso de psicologia social junto às redes sociais. Então, se fez em várias, se utilizou aí, o mais conhecido foi durante o Brexit, depois durante a campanha do Trump e finalmente aqui na campanha do Bolsonaro, né, que foi juntar a questão das fake news com uma análise dos perfis que estavam mais sujeitos à aceitação daquela notícia e direcionar a esses perfis mensagens específicas. Então isso é uma combinação de psicologia social com tecnologia e com fake news. Então esses seriam uns 4 aspectos muito importantes que a gente tem que estar atento, que eu acho que vale a pena a gente ficar conversando, a gente trazer pessoas que estão envolvidas na política, saber como é que estão sendo a abordagem, que são os aspectos da tecnologia,
que vão afetar e afetaram já e vão continuar afetando as próximas eleições. Então, só para revisar, né, o acesso à informação, né, que isso seria a gente falar dos políticos que já estão eleitos, do alcance das plataformas, das pessoas que estão apresentando propostas, né, como elas usarem a rede social para dar alcance, para dar visibilidade às suas propostas, e o combate à fake news, fundamental para a nossa democracia, e o último que seria a gente estar atento nessas construções de perfis sociais que são utilizadas de uma forma sorrateira, né, eu diria até sem ética, para direcionar e influenciar nas pessoas ao voto. Então, esses são os 4 principais eixos. Eu vou conversar um pouco com vocês enquanto a gente está esperando a Thaís aqui, para ver sobre cada um deles e dar a minha visão. Se a Thaís chegar, a gente vai compartilhar isso e procurar entender um pouco a posição dela, como é que ela está vendo essas ações, o que está sendo feito em termos de mandatos. Recordando, né, que a legislação eleitoral está sofrendo aí um ataque muito grande, eu digo ataque mesmo, porque está atacando justamente quem poderia nos representar, que são os políticos que teriam negros e negras, né, principalmente as mulheres, porque tem 2 cotas eleitorais, uma para mulheres, outra uma cota racial, que influenciam na distribuição do fundo eleitoral, e isso está sendo extremamente atacado para diminuir, né, uma forma de falsear o uso do dinheiro público, que é o dinheiro do fundo eleitoral, para aumentar a participação das populações que são maioritárias. Nós somos os negros e as negras, somos a maioria do nosso país. A gente tem que ser a maioria dentro do Congresso também. A gente tem que estar dentro do Congresso em maioria. Nós temos que ter, não é 50% da bancada do Congresso, é no mínimo 56%, que é o que nós somos nesse país, 56%. Então, esses ataques, eles visam coibir a participação dessas pessoas, dessas pessoas que querem se eleger, que querem trabalhar. Então, eu acho que sempre que a gente vai falar aí de eleições, tecnologia em poder, é importante a gente estar olhando também aí para o que está acontecendo no Congresso com relação à legislação eleitoral. Eu acho que o Brasil deve ser um dos poucos países, eu não sei como é que funciona nos outros, realmente eu não fiz essa pesquisa, para saber que a cada eleição vão se mudando as regras das eleições, né? Então, uma eleição que não era proibido coalizão de partidos, agora já estão coligação de partidos, agora já vai voltar a valer coligação, se vai ter o partidão, se o voto vai ser distrital, se não vai ser distritão. Então, são discussões importantes, as eleições não devem ser imutadas, tudo que puder vir para aumentar o processo democrático e vir com a discussão da sociedade é fundamental. Minha crítica aqui que vai contra a querer fazer a coisa atabalhoada no último momento para valer para a próxima eleição. E isso representa para mim uma falta de critério no princípio básico das eleições, que é a participação popular. Então, a sociedade tem que participar desses debates, tem que estar atenta a isso. E isso é o que está por trás, até mesmo da gente poder estar discutindo o uso da tecnologia. Então, quando a gente fala aí de acesso à informação, indo voltando para os nossos 4 eixos básicos, né, quando a gente vai falar de acesso à informação, também está ligado à legislação. A gente tem que lembrar que existe uma lei de acesso à informação, né, que nós, como cidadãos, podemos ir lá, né, no site daquele determinado órgão público e fazer um pedido de informação. Isso também pode ser feito pelos nossos representantes, né, os vereadores, os deputados, os senadores, também podem fazer pedidos de informação ao executivo, né, ou ao mesmo legislativo, a qualquer poder, a qualquer órgão público, para saber o que é que está sendo feito de um determinado aspecto. Sobre o nosso ponto de vista, dentro dessa democracia representativa, cada parlamentar que vai lá votar, ele está votando, se ele me representa, ele deveria votar da forma como eu acho que eu votaria. Então, é muito importante quando a gente vai olhar os projetos de lei que estão passando por aí, que estão sendo aprovados no Congresso, e como votou o nosso parlamentar, como votou aquele parlamentar que supostamente representa.
Então, nesse processo, a gente tem vários locais, né, que você procurar na rede, que vão trazer como aquele parlamentar está votando. Por exemplo, ontem, né, teve uma votação sobre o imposto de renda. Aumentou-se o valor da alíquota do imposto de renda para R$ 2.500, isso foi votado ontem. Será que o parlamentar que me representa, ele votou a favor, votou contra? Para mim isso é uma coisa importante, para outras pessoas também, para a maioria da população isso é importante, né? Principalmente para as pessoas que têm o imposto de renda retido na fonte. Aí eu estou falando de todo o funcionalismo público, né? Então, é sempre muito interessante a gente saber se esse parlamentar votou como eu votaria, né? Eu gostaria que houvesse uma proposta que aumentasse as faixas de pagamento do imposto. A gente tem países aí que tem imposto de renda de até 50%. Né? No Brasil a gente para o 27,5%, e nesse 27,5% está tanto o funcionário público que ganha aí seus 7, 8 mil reais por mês, como o multimilionário, né, que ganha milhões todo mês. Então, deveria haver faixas diferenciadas e eu queria que o parlamentar que me representa lutasse para isso, lutasse para que isso fosse aprovado lá no Congresso. Então, quando a gente está falando de acesso à informação, é acesso à informação de como esses parlamentares estão trabalhando, em que comissões que eles estão incluídos, o que eles estão fazendo, como eles estão votando, o que eles falam quando vão falar lá no parlamento, né? Quem que está sendo visitado por eles, a quem que eles estão visitando. Então, esse acesso à informação, ele se dá hoje todo através da tecnologia, todo através da rede social e do acesso aos sites oficiais também. Então, a agenda do político é uma agenda pública em geral. Muita coisa que a CPI da Covid está fazendo, por exemplo, é baseado na agenda pública que era do ministro, da agenda pública que era do secretário. Então, tem uma agenda pública que você tem que colocar lá seus compromissos que estão agendados, e isso as pessoas podem consultar e saber com quem que você conversou. Então, o acesso à informação é muito importante. Lógico que para esse acesso à informação ele ser popularizado, a gente precisa educar as pessoas, né? A gente precisa contar para as pessoas, indicar onde que tem acesso a essa informação, ter essa educação política para poder estar discutindo se esses parlamentares, se essas pessoas eleitas estão me representando ou não. Então, isso é fundamental para a gente poder dar transparência no processo democrático. Mas, como eu disse, isso é das pessoas eleitas. Das pessoas eleitas. Já as pessoas que vão procurar se eleger para o seu primeiro mandato, elas têm que usar a tecnologia para outra coisa, que é dar visibilidade para as suas propostas. Então, essa questão de dar visibilidade para as propostas é muito importante também. Você poder entender que não basta você criar um perfil no Facebook da sua candidatura, ou você criar um perfil no Instagram e está resolvido. E aí vem uma discussão muito interessante sobre poder também, porque a gente sabe que nessas plataformas você pode financiar para aumentar o número de visualizações do seu perfil ou do seu conteúdo que você está colocando na plataforma. Então, será, e aí eu faço a pergunta, será que ter mais dinheiro influencia na forma de divulgação da sua campanha na internet? Eu não estou falando aqui só da questão de você ter uma melhor produção, você ter um equipamento melhor, você ajeitar melhor a iluminação, ter até um sistema de direção, talvez, para os seus vídeos, né? Não estou falando só disso, não. Estou falando da própria, de você usar do dinheiro sendo usado para que mais gente assista os seus vídeos. Então, isso é um assunto que a gente tem que pensar. É um assunto bastante preocupante, porque pode ser uma forma de caracterizar o abuso econômico. Nas eleições, é muito importante que a gente tenha paridade de armas, né? O que é essa famosa paridade de armas, um termo do jurídico que está aparecendo cada vez mais? Ela quer dizer o seguinte, que todos os candidatos têm que ter as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Então, e isso, se não há isso, é porque houve algum desequilíbrio.
se desequilíbrio através da forma do processo eleitoral, ou um desequilíbrio, da maioria das vezes, que acontece em função do poder econômico. Quem tem mais dinheiro vai sempre tentar usar esse dinheiro a seu favor, quando ele é candidato a alguma coisa. Então, o controle desse tipo de propaganda, que deve ser feito pelo Tribunal Eleitoral, né, vai ser feito aí pelas polícias civil e assim por diante, ele também tem que ser feito pela gente. Nós, como cidadãos, né, e cidadãs, devemos estar preocupados, e quando a gente olha uma propaganda na internet, saber que essa propaganda poxa, isso aqui, como é que eu nunca vi nada desse cara no meu perfil? Como é que isso está aparecendo no meu perfil agora? Porque ele pagou. É porque ele pagou. Então eu tenho que ficar atento a essas coisas para poder denunciar, ajudar os órgãos públicos a que funcionem. Então isso é fundamental quando a gente está falando em que os nossos candidatos, e a gente está falando de gente, às vezes, que está em comunidade, gente que está trabalhando uma campanha sem muito recurso, eles tem que fazer isso pela distribuição. Então, se você é um candidato que não tem muito recurso, o que você tem que fazer é criar uma rede de distribuição para o seu conteúdo. Falar com o seu amigo, para sempre marcar o seu amigo numa publicação, pedir para o seu amigo marcar outros amigos, e assim vai. Porque é através de rede que você tem que estar divulgando o seu material. É só assim que você vai conseguir divulgar o material da sua campanha. O terceiro ponto para a gente falar seria do combate às fake news. Isso ficou muito comum no Brasil. Até hoje o processo eleitoral de 2016 não terminou, né? De 2018 não terminou. A gente ficou agora todo esse período recebendo fake news, a gente vendo circular agora na Covid, prejudicando até mesmo a questão de saúde, da vida das pessoas, né? É muito importante a gente também não ser inocente, né? Porque fake news, elas são criadas por alguém, elas não nascem espontaneamente, então também tem aí uma questão de dinheiro, elas são criadas por alguém tem dinheiro e está pagando para que elas sejam produzidas, né? E o que a gente tem que fazer é procurar, quando receber, ter acesso a algum conteúdo desse, procurar voltar, denunciar, primeiro denunciar para quem for competente, levar isso para as agências de cheque, né? Então tem várias agências que vão fazer cheque dessas notícias, vão checar para ver se isso tá sendo verdade ou vai ser mentira, e elas também vão divulgar sendo mentira, vão dizer, olha, é mentira isso é fake. Então, passando para essas agências e principalmente conversando com a pessoa que te mandou aquilo, para que ela, olha, esse tipo de conteúdo é falso, isso é mentira, né? Isso aqui não é um conteúdo sério. Você não pode estar repassando esse tipo de coisa. Sempre procurando esclarecer as pessoas, né? Isso é muito importante, né? De tentar sempre estar esclarecendo as pessoas para que a fake news não prospere. Então você tem que estar sempre atento a isso e sempre querendo deixar isso bem claro. Além de não repassar para ninguém, né? Você recebeu alguma coisa que você identifica como fake news, não mande para ninguém. Não adianta você escrever assim, não, olha só isso aqui que me mandaram, que absurdo, as pessoas estão acreditando nisso, não. Esse tipo de coisa você tem que congelar, né? Chegou em você, né, e parou ali, morreu ali, e você vai procurar olhar as pessoas que estão para trás e não deixar que isso continue passando, né? Então, esse controle e, através dos processos de denúncia, a gente poder também trazer para a nossa discussão, né, estar sempre atento. Eu participo de redes onde as pessoas tenho amigos, né? Não vou nem dizer que eu participo de rede, porque na verdade eu tenho amigos que participam dessas redes e que me mandam muito conteúdo que chega para eles lá. Essas redes secadas de mentira, cheias de mentira, principalmente rede aí que tem muito bolsonarista. E eu assim, gosto que esses meus amigos me mandem isso, porque aí eu tenho a oportunidade de falar com eles e saber o que está sendo dito, né? Porque a gente vive dentro da nossa própria bolha e não tem nem ideia do que eles estão falando do lado de lá. Então eu gosto de manter esses vínculos para poder justamente saber
e poder receber e poder denunciar. Porque se eu não tenho conhecimento disso, eu não posso nem denunciar que está circulando esse tipo de mentira pela internet, que está acontecendo esse tipo de coisa. Então, eu acredito muito que esse é um papel muito importante para todos nós durante esse período eleitoral aí que está chegando, né? O último ponto, que é o uso de psicologia social, né? Ele acontece principalmente, como que isso surgiu, né? Aqueles aplicativos, aquelas pesquisas que aparecem muito no Facebook. O Facebook é a ferramenta mais utilizada para isso. Você vai lá, preenche um teste, né? Quem seria a princesa da Disney que você mais se pareceria? E aí você vai responder umas perguntinhas lá e depois sai uma montagenzinha, algum efeito de vídeo, né? Alguma coisa dizendo que você seria a princesa Bela Adormecida, né? Ou que aqueles aplicativos que usava para envelhecer o rosto. Você vai e responde umas perguntinhas e aí vai. Essas perguntinhas, elas em geral são questionários que visam identificar o seu perfil. O seu perfil de personalidade. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que está à direita, uma pessoa que está mais à esquerda, uma pessoa de centro, procurando identificar a sua suscetibilidade a algum tipo de propaganda que vai chegar para você. Então, esse tipo de aplicativo, eles são uma forma de ajudar a ter um diagnóstico sobre a sua personalidade. Quando você faz isso, você está cedendo dados, né, sobre a sua personalidade para quem está na construção desse aplicativo, que a gente não sabe quem é. Com a LGPD, eu acredito que isso deu uma reduzida. Eu, pelo menos, não tenho mais visto mais no Facebook esse tipo de coisa. Mas, com certeza, vão aparecer, vão estar sendo colocadas, esse tipo de coisa vai estar surgindo, e é uma coisa que a gente deve evitar. Então, por mais tentador, por mais engraçado, por mais bacana que possa parecer, evite participar desse tipo de coisa e ceder dados seus para esse tipo de aplicativo, né? Isso a gente não sabe como vai ser usado e na maioria das vezes vai ser usado para te vender alguma coisa. Durante vários processos, já citei aqui, foi usado para vender ideias e até mesmo candidatos. Ideias, o caso mais crítico foi do Brexit, né? A Grã-Bretanha, né, saiu da comunidade europeia, saiu da zona do euro, devido a uma votação que foi feita e ninguém acreditava que isso podia passar. Só que estava sendo feito um trabalho, já há algum tempo, por uma empresa chamada Cambridge Analytica, que justamente utilizava essas ferramentas de psicologia social atrelada às ferramentas que o Facebook proporcionava, para poder direcionar a mensagem para cada tipo de perfil, né? Existem aí perfis que são mais à direita, eu vou mandar uma mensagem que ele goste, dizendo que o meu candidato mensagens de perfis que são mais à esquerda, eu vou mandar coisas mostrando para criar confusão com aquela pessoa, para poder mostrar, isolar aquela pessoa, né? Hoje, por exemplo, está sendo muito utilizado no próximo ano, na próxima eleição, vai ser muito utilizado para convencer as pessoas a não votar. Isso aí. Como a chance, né, está cada vez mais clara de não haver um segundo turno desse genocida não ser reeleito, né, então, como ele tem aí uma faixa fiel da população, né, aí uns falam em 20%, outros falam em 25%, outros em 30%, mas não passa disso, né, quanto menos gente votar, mais pessoas, mais aqueles 30% são representativos. Então, é muito interessante a gente poder ter essa possibilidade de trabalhar com saber que isso está acontecendo, né? Saber que isso tem isso que está sendo feito com as informações que a gente vai colocando nas redes sociais.
Então isso está sendo usado, por exemplo, agora com as pessoas que usam para tirar golpe, tiram todas as suas informações da rede social e te aplicam um golpe, a pessoa sabe da sua vida. A Renilde está me pedindo para entrar aqui, mas Renilde, você está com a Thaís, né? É uma ligação que está para trazer a Thaís para a nossa conversa, porque a gente está aguardando aqui a Thaís. Tá? Se for, põe aí no chat, né, que você tá com a Thaís, que aí eu trago você aqui para a conversa. Tá legal? Bem, gente, nessa questão da psicologia do uso social, a gente realmente tem que ter uma atitude preventiva. Né? Então, não ficar respondendo esse tipo de aplicativo, não cair nessa tentação. Toda vez que alguém entrar em contato com você, receba um WhatsApp, por exemplo, de uma empresa que está vendendo um produto que eu nunca fiz contato com aquela empresa, nem sabia que essa empresa existia. Como é que eles têm o número do meu celular? Se a empresa ela pegou isso numa base de dados que ela comprou de algum lugar, né, ela comprou isso de forma irregular. E ela não tem o direito de usar dados meus, a LGPD coíbe esse tipo de coisa. Então eu questiono a empresa, olha, como você conseguiu o número do meu telefone? Como você conseguiu o meu WhatsApp? Ah, foi através de um banco de dados. Ah, se foi através do banco de dados, você está cometendo uma ilegalidade. Porque você não deu autorização para usar meus dados para isso. E esses tipos de coisas também podem aparecer muito phishing, né? Que são perfis falsos, ou a gente não sabe quem de verdade está do outro lado, que começam a bater papo com você. Você está batendo papo, às vezes, é com um robô. Né? Hoje em dia já existem robôs, né? E eu não estou falando robô aqui, não estou falando de uma maquininha que está digitando do outro lado, não. É um programinha de computador que é feito para te fazer perguntas sobre determinados assuntos que querem saber a sua resposta. E você conversa com esse robô como se estivesse conversando com uma pessoa. Então, é muito difícil. Como é que eu vou saber que é um robô? Simplesmente porque eu não conheço aquela pessoa. Me pediu minha amizade, mas eu nunca ouvi falar dela. A gente não tem nenhum amigo em comum, não tem nada. Eu evito esse tipo de contato. Esse tipo de pessoa não deve estar na minha rede. Então, é uma forma da gente buscar um pouco de segurança. Buscar um pouco e contribuir. Tudo isso, apesar de serem atitudes individuais, elas têm um efeito coletivo. Porque se todo mundo fizer isso, a gente diminui a interferência desses processos nas eleições. Então, ao longo prazo, se ninguém mais utiliza isso, esses modelos de psicologia social vão ter que encontrar um outro lugar para buscar dados. Esse lado não vai estar mais disponível por aí. Né? E a gente vai ter sempre a oportunidade de ter uma democracia não ideal, né? Mas menos sujeita a tantos problemas como a gente passou na última eleição, né? na última eleição para presidente. Então, esses 4 pontos, né, são pontos muito importantes que eu acredito que a gente tem que discutir muito. Infelizmente, a Thaís não pôde chegar participando com a gente aqui. A ideia era fazer um debate com ela sobre todos esses pontos, né, sobre a tecnologia, a influência da tecnologia nas eleições, como ela, como mulher preta, né, que está exercendo um mandato numa cidade do interior de São Paulo, como ela vê isso, como é que ela sofre essas pressões, como é que ela reage a esse tipo de coisa. Então vai ser um bate-papo muito legal, mas que infelizmente, pelo visto, pela hora, né, nós vamos ter que adiar esse bate-papo para o mês que vem. Para quem não sabe, essa coluna Tecnologia e Poder, ela acontece toda a primeira quinta-feira do mês. Então, toda a primeira quinta-feira do mês, pelo perfil do Ocultune Lab aqui no Instagram. Então, a gente faz esse bate-papo de tecnologia e poder. Chama a atenção de vocês também para estarem assistindo as outras lives que a gente tem nas outras semanas. O Ocultune faz uma live por semana, cada vez um coordenador geral participa das lives. Para quem não sabe, eu faço parte da coordenação do coletivo e estou também fazendo a coordenação do grupo de treinamento, né, onde a gente vai oferecer cursos.
Esse mês fiquem atentos nas redes sociais, porque a gente vai fazer a segunda oferta do nosso curso de tecnologia, de como ser antirracista na tecnologia e no direito. Tá? A gente fez uma oferta no primeiro semestre desse ano, foi muito legal. É um curso gratuito para o povo preto. Tá? Então, para todos os negros e negras aí, o curso vai ser gratuito. E também para as pessoas que fazem parte, se você está associado ao Coatune Lab, né? Se você passou já lá no Forms, a nossa ficha está inscrito, participando do coletivo, você também vai ter acesso ao curso, material do curso. Tá? Então, nós estamos programando aí para esse mês de setembro coisas muito legais. Não esquecendo, dia 8, o lançamento do nosso site. Vai ser um portal dedicado aí à tecnologia, direito, comunicação e principalmente as coisas que estão relacionadas com a população preta desse país. Tá legal? Então, muito obrigado por todo mundo que veio assistir, né, essa live. As nossas lives aqui de Tecnologia e Poder, elas são curtinhas, elas são entre meia hora e 45 minutos, né? Para quem não tá, a intenção não é deixar ninguém cansado, nem atrasar o jantar de ninguém. Então as lives são realmente lives curtinhas, né? De meia hora e 45 minutos, que são aí para a gente trazer para o conjunto das pessoas todos os temas que estão sendo tratados dentro do coletivo Acoltune Lab. Que também, como eu já falei, todos os vídeos desse canal, né, dessa coluna de Tecnologia e Poder, eles vão estar lá no portal do Acoltune Lab. Tá? Beleza, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e vejo vocês no mês que vem, então, na primeira quinta-feira do mês. Um abraço. Axé para todo mundo.